Oi, noturnos! Estamos prontos para ver com a escuridão. Tempo de contar hoje, para quem não me conhece, com aquele paraquedas. Eu sou Clara e esse é o Eco do Medo. E antes, gente, de ir pro relato, se inscreve. 12 relatos, né? Que hoje são vários. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curta, comenta e eu vou deixar o e-mail aqui na descrição para você mandar o seu relato. E bora do primeiro relato, que se chama O Confessionário Fechado. Oi, Clara, meu nome é Tiago, pode falar sem problemas. Eu assisto os teus vídeos todas as noites antes de dormir, mesmo sabendo que depois fico com medo de levantar para desligar a luz. Ai, ai. Gente, eu também, tem vezes que quando eu assisto a Leandra, porque eu assisto a Leandra, claro, eu fico, ou eu assisto com a luz ligada, ou boto o fone e fico no meu canto sem mexer em nada, porque para levantar para desligar a luz, nem sempre eu consigo. Mas bora lá. Que Deus te abençoe, minha menina. Seu dom é contar o que o povo sente e não consegue explicar. Esse relato aconteceu comigo há uns 5 anos, numa cidade pequena do interior. Eu trabalhava fazendo manutenções elétricas e fui chamado para revisitar a igreja da matriz, porque as luzes estavam não, perdão, oscilando, acho que é assim que pronuncia. O padre novo tinha reclamado que o sistema de iluminação do altar apagava sempre às 3 da manhã e eu achei que fosse um curto-circuito. Fui lá à tarde, testei tudo e não encontrei nada de errado. Mas o padre me pediu para voltar à noite, porque dizia que o problema só aparecia quando o templo estava vazio. Eu voltei, mas voltei às 3 em ponto. Ouvi um som vindo do confessionário. Parecia gente sussurrando. Achei que fosse o vento passando pelas frestas, até que escutei duas vozes, uma masculina e uma feminina. Estavam sussurrando, como se confessassem um pecado. A voz masculina dizia: Eu não deveria ter voltado aqui. E a feminina respondia: Mas você prometeu me ouvir até o fim. Quando me aproximei, vi que o confessionário estava trancado por dentro. Eu chamei o padre. Ele chegou, rápido, pálido, e me fez um sinal para sair. Minutos depois, ele voltou suando frio e me disse para ir embora e nunca mais mexer na parte elétrica de madrugada. No outro dia, perguntei a um sacristão mais velho o que tinha ali. Ele contou que aquele confessionário foi lacrado há quase 40 anos, depois que um padre morreu rezando uma penitência por uma mulher que se suicidou dentro da igreja. Desde então, ninguém o abre. E toda madrugada de sexta-feira, os dois voltam para terminar a confissão. E obrigado, Tiago, por você ter mandado seu relato. E bora do próximo relato. Oi, Clara. Me chamo de Irmã Beatriz, que é assim que eu quero ser chamada. E quem está escrevendo é minha sobrinha, porque minhas mãos já tremem demais para escrever sozinhas. Ela disse que tu gostava de ouvir essas histórias antigas e que o povo do teu canal escuta com respeito. Pois bem, então que Deus te abençoe, filha. E quem estiver ouvindo, deixa o like, viu? É de graça e ajuda essa moça a continuar espalhando as vozes que não podem mais ser ouvidas. Muito obrigada por sua sobrinha ter lembrado de mim. E que Deus abençoe vocês também. Todos vocês, claro. Todos vocês do canal, todos. E bora lá. Eu vivi quase 30 anos num convento que ficava no alto de uma colina no interior. O lugar era silencioso, cheio de corredores compridos e frios. Mas toda madrugada, por volta das 3, a gente ouvia passos pelo pátio interno. Uma das irmãs dizia que era o vento e a outra dizia que era o gato do convento. Eu sabia que não era. Certa noite acabei acordando com um vento. Certa noite acabei acordando com uma vontade enorme de rezar o terço e fui para a capela. As velas estavam todas apagadas, mas havia uma luz fraca saindo do altar. Quando cheguei mais perto, vi uma freira ajoelhada diante da imagem de Cristo, rezando baixinho. Pensei que fosse uma das irmãs e me aproximei. Foi quando percebi.
que ela usava o antigo hábito, aquele preto com um véu pesado e cruz de ferro, igual ao das freiras que fundaram o convento há mais de 100 anos. Um hábito? Acho que é a roupa, né? Hábito. Gente, eu achei que o nome daquela sopa de freira é outono, né? Tá aqui hábito. Mas, bora lá. Gente, começou a chover do nada. Ai, ai. Vamos lá. Ela se virou lentamente e Clara, o rosto dela era vazio, como se o tempo tivesse apagado os traços. Eu não consegui gritar, só ajoelhei e comecei a rezar também. Quando abri os olhos, não tinha mais ninguém ali, só o terço caído, só o terço dela caído no chão, frio como pedra. Desde aquele dia, nenhuma de nós reza mais sozinha na capela depois da meia-noite. Porque às vezes quem ajoelha do nosso lado não está rezando pela salvação, mas pela lembrança. E obrigada, irmã Beatriz, como você preferir ser chamada, por ter mandado seu relato e bora de próximo relato que se chama O Menino e o Altar. Oi Clara, me chamo de Samuel e eu fui coroinha dos 10 aos 15. Hoje eu tenho 30 anos, mas até hoje não consigo entrar em uma igreja à noite. Eu sempre acompanho teus vídeos e percebo que cada história tua me lembra um pouco do que eu vivi. Que Deus te proteja, menina. E quem tá ouvindo, deixa o like que é de graça e ajuda demais a Clara a continuar trazendo histórias que a gente nunca esquece. Com certeza, gente, deixe o like. E obrigada pelas palavras e bora lá. A igreja onde eu servia era antiga, construída pelos jesuítas. Tinha aquelas colunas grossas e o teto cheio de anjos pintados, alguns já sem rosto de tão desgastados. Certa noite, o padre me pediu para ajudar a preparar a missa de finados, que seria à meia-noite. Eu fiquei sozinho por um tempo, arrumando o altar e acendendo as velas. Enquanto colocava os castiças, eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Ouvi alguém sussurrando meu nome. Samuel. Achei que fosse o padre, mas ele ainda não tinha nem chegado. Olhei para o altar e juro que vi uma sombra ajoelhada bem na frente do sacrário. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Ela se mexia devagar, como se estivesse rezando, mas a voz parecia oca de dentro das paredes e eu fiquei paralisada. As velas começaram a se apagar uma por uma, até sobrar só a do centro, iluminando o rosto do crucifixo. Foi aí que eu ouvi outra vez. Você também carrega o sangue dos que servem? E a sombra se levantou, mas o corpo dela não tinha rosto, só uma luz pálida onde deveria estar a cabeça. O padre chegou logo depois e me encontrou chorando. Ele me fez prometer que nunca mais ajudaria em uma missa de finados. Meses depois, descobri que aquele altar era o mesmo onde há mais de um século um coroinha morreu durante a consagração, quando o teto desabou sobre ele. Desde então, dizem que ele nunca mais deixou de servir. E bora de próximo relato que se chama O Pecado que Voltou. Oi, Clara, pode me chamar de Padre Ernesto. E já passei dos 70. Vi muita coisa dentro da igreja, coisas belas e outras que só Deus pode julgar. Uma das minhas paroquianas mais novas me mostrou teu canal e eu confesso que fiquei surpreso. Tu fala com respeito do que é sagrado, mas também dá voz aos que o medo silenciou. Que Deus te abençoe, filha. E quem tá ouvindo, ajuda essa moça. Se inscreve, deixa o like. É pouco para quem tá dando tudo de si. Muito obrigada, padre. E bora lá pro relato do senhor. O ano era 1998. Eu atendia confissões todas as sextas-feiras, das 5 às 7. A última pessoa da fila sempre era a mesma mulher, Dona Celina, viúva, professora. Ela confessava coisas simples, impaciência, palavras duras
e às vezes inveja. Mas um dia entrou no confessionário tremendo. Disse que não conseguiria dormir, que ouvia batidas na janela do quarto e alguém chamava o nome dela. Tentei acalmá-la. Perguntei se rezava antes de deitar e ela respondeu que sim, mas que a oração parecia irritar quem estava lá fora. E eu fiquei em silêncio e então ela disse: Padre, eu nunca contei, mas quando meu marido morreu, o caixão não estava vazio. Eu coloquei algo com ele, algo que deveria ter sido queimado. E eu perguntei o que era. E ela respondeu chorando: um livro, padre, com nomes e datas. Eu era jovem e acreditava em promessas erradas. Agora ele quer de volta. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, as luzes da igreja se apagaram. Escutei um som de algo caindo dentro do confeccionário dela. Quando acendi as luzes, o banco estava vazio. Dona Celina nunca mais apareceu. Uma semana depois, o coveiro veio me procurar. Disse que durante a madrugada ouviu alguém rezando dentro do túmulo dela. O chão ao redor estava queimado, como se uma chama tivesse brotado da terra. Eu pedi para ele não comentar com ninguém, mas todas as sextas, às 5 em ponto, o confessionário dela se tranca sozinho. E lá dentro, o ar cheira a cinza e cera. Eita! Padre, obrigado por o senhor ter mandado seu relato e bora do próximo relato. E se tiver mais, pode mandar. Bora do próximo relato, gente, que se chama A Igreja que se Fechou Sozinha. Oi, Clara, meu nome é Helena e não tem problema em falar. E antes de tudo, quero dizer que adoro teu canal. Eu escuto todas as noites com fones e luz apagada. E mesmo morrendo de medo, não consigo parar. Muito obrigada, tô vendo que vocês estão gostando mesmo. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe, menina. E que teu canal não, perdão. Que teu caminho seja iluminado. Amém, Senhor. De todos nós. E para quem tá ouvindo, deixa o like, que é só clicar. Não custa nada e ajuda demais essa voz linda a continuar trazendo arrepios pra gente. Deixa o like, gente. Eu moro no interior, numa cidade pequena cercada de morros e estradas de barro. Uma tarde, voltando do trabalho, começou uma chuva forte, daquelas que o vento parece empurrar o mundo para trás. A única construção por perto era uma igreja velha, abandonada há anos, no alto de uma colina. E eu corri e entrei. Lá dentro cheirava madeira úmida e a vela queimada. As imagens estavam cobertas por panos e o altar cheio de poeira. Esperei a chuva passar e sentei num banco. Foi quando ouvi um som vindo do fundo da igreja, como se alguém arrastasse correntes. Pensei que fosse o vento batendo na porta lateral, mas quando tentei sair, percebi que a porta principal estava trancada por dentro. Bati, empurrei e nada. As velas começaram a acender sozinha, uma por uma, iluminando o corredor central. E no alto, a cortina que cobria o crucifixo caiu devagar, revelando uma imagem que não era de Cristo. Era um homem com o rosto queimado, segurando um rosário negro. Eu não consegui rezar. Só fechei os olhos e pedi para que aquilo terminasse. Quando acordei, já era de manhã e a porta estava aberta e as luzes apagadas. Desci a colina tremendo. Dias depois, soube por um senhor que aquela igreja tinha sido fechada, porque anos atrás o padre que rezava ali foi encontrado queimado no altar, segurando um rosário de contas negras, o mesmo que eu vi naquela noite. Nunca mais passei por ali. E Clara, se um dia tu ouvir alguém rezando numa igreja vazia, nunca responda amém. Muito relato foi esse. Obrigada, Helena, por ter mandado seu relato e bora de próximo. Que se chama A Igreja que Não Queria um Novo Padre. Vixe, bora lá. Oi, Clara. Me chame de Padre Gabriel. Eu tenho 34 anos e fui ordenado há pouco tempo quando tudo isso aconteceu. Ouço teu vídeo às vezes escondido dos outros padres,
porque me lembra de como é importante dar a voz ao inexplicável. Que o Senhor te proteja, filha. Amém. E para quem está ouvindo, ajuda essa moça a deixar o like. Deixando o like. Se inscreve. É um jeito simples, mas é cheio de luz. Pois é, gente, se inscreve aí. Meu primeiro destino como sacerdote foi uma paróquia no interior. A cidade era pequena, as ruas de pedra e as casas antigas. A igreja ficava no centro, bonita, mas com uma sensação pesada. Quando cheguei, o sacristão me olhou com uma estranheza e disse: O senhor tem certeza que foi mandado para cá? Faz tempo que não recebemos padres novos. E eu achei que fosse resistência por parte da comunidade e tentei me aproximar. Fiz a primeira missa de domingo com a igreja lotada, mas notei algo estranho. Ninguém olhava para o altar. Todos mantinham os olhos baixos, como se temesse ver algo. À noite, quando fiquei sozinho, resolvi fazer uma oração. Mas, ao me ajoelhar diante do crucifixo, ouvi uma voz atrás de mim. Eu já cuidei desse rebanho. Me virei rápido e a igreja estava vazia. As luzes piscaram e eu vi uma sombra vestida como padre, parada diante do altar. O rosto estava coberto por um véu escuro. Senti o chão gelar sobre meus pés e o cheiro forte de incenso queimado. A figura ergueu o braço e apontou para a porta lateral. Quando saí, o sino começou a tocar sozinho 3 vezes. No outro dia, o sacristão me chamou e disse: Padre, o sino só toca assim quando alguém novo morre. E eu fui verificar os livros dos antigos da paróquia. O último registro era de um padre chamado Gabriel, morto em 1943, no mesmo dia, no mesmo mês e na mesma hora que eu havia chegado na cidade. Desde então, evito olhar para o espelho da sacristia, porque às vezes, quando passo, vejo 2 padres usando o mesmo rosto. Meu Deus. E, gente, bora de último relato de hoje, que se chama A Promessa que Nunca Foi Cumprida. Oi, Clarinha e oi, noturnos. Pode me chamar de Dona Margarida. Eu já tenho 78 anos e ainda moro aqui no mesmo bairro onde nasci. Eu sempre escuto os teus vídeos e te digo, menina, que Deus te abençoe por dar a voz a quem não tem coragem de contar certas coisas. E eu agradeço às minhas netas por ter me mostrado o seu canal. Assim, posso lhe contar o que aconteceu comigo. E para quem está ouvindo e acredita em destino, deixa o like, porque não é por acaso que essa história chegou até o canal. Essa história aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era jovem e servia de ajudante na igreja da cidade. O padre que cuidava de lá se chamava Padre Miguel e pode falar sem problemas. Era bom, doce, ajudava os pobres e visitava os doentes. Mas um dia ele começou a mudar. Passou a rezar missas sozinho de madrugada. Trancava o altar e não deixava mais ninguém tocar o sino. A gente estranhou, mas ninguém questionava o padre, né? Uma noite acordei com o sino tocando, 3 badaladas passadas e lentas. Corri até a igreja com mais 2 beatas. Gente, eu não sei se estou pronunciando certo, mas se eu não tiver, me perdoem, porque eu não sei o que é beatas. E quando chegamos, as portas estavam abertas. O altar estava cheio de velas pretas e o padre ajoelhado de costas, falando uma língua que não era latim. O chão tremia, o crucifixo tinha virado de cabeça para baixo. Uma das mulheres gritou o nome dele e ele se virou devagar. Clara, os olhos dele estavam completamente brancos. No outro dia, a igreja foi fechada e o bispo disse que o padre Miguel tinha sido transferido. Mas eu vi o corpo dele sendo levado numa carroça coberta. Desde então, toda Sexta-feira Santa,
o sino daquela igreja toca sozinho 3 vezes, como um lembrete da promessa que ele não cumpriu, rezar até o último fiel confessar. Só que ninguém mais entra lá para confessar nada. Gente, os relatos foram esses. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabem, né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. Eu sou Clara e esse foi mais um Sussurro na Escuridão. E até o próximo vídeo.